Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo, nesse momento, ele já havia pintado um quadro da condição humana sem Cristo. Nos versos 1 e 2, quando ele disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele também faz parte disso. E ele mostra nesse momento grande sensibilidade, ao invés de superioridade, mesmo sendo um dos apóstolos de Jesus, mas ele reconhecendo a nossa condição de mortos em nossos delitos e pecados. E agora no verso 3, que nós lemos nesse momento, ele vai falar que o nosso destino ou resultado daquela vida era certo. Deus está irado contra nós, contra o pecado que nos domina. Então ele vai falar que o nosso destino era certo se não fosse a intervenção divina. O resultado catastrófico do pecado necessitava de uma intervenção. Por quê? Porque ele vai dizer: éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira. Se as pessoas reconhecessem, percebessem o seu estado sem Cristo, certamente uma compreensão melhor da necessidade de Cristo viria mais depressa. A pessoa não ia esperar, porque se você sabe que diante de você tem um abismo e que se você der mais um passo, você vai cair, certamente você retrocederia. Nossos espíritos não tinham vida em si, portanto, estávamos mortos para Deus. E isso é difícil para qualquer ser humano reconhecer. Por quê? Pois quanto mais alta a parede levantada pelo pecado, mais achamos que somos independentes. Ou seja, quanto mais distante de Deus, quanto mais desfocado o nosso olhar tiver em relação a Deus, mais independentes nós pensamos que somos. Nós não somos independentes, mas achamos que somos. Então, antes nós seguíamos o curso deste mundo e éramos controlados por poderes malignos. Outro fato difícil para reconhecermos, que se nós não estamos sendo guiados por Deus, estamos sendo guiados pelo maligno ou pelas influências malignas desse mundo. E só quando entregamos nossa vida a Jesus é que vamos perceber de que lado estávamos e a influência e o resultado, a influência maligna e o resultado que isso traz ou traria
para a nossa vida se nós não aceitássemos Jesus como Senhor da nossa vida. Por isso ele vai dizer no verso 3 que nós vivíamos nesse mundo para satisfazer os desejos da nossa carne e do nosso pensamento. E era assim mesmo. E mesmo depois que nós aceitamos a Cristo, ainda nós vivemos essa luta. Por quê? Porque o pecado, ele constantemente nos assedia, quer fazer voltar a nossa mente para aquilo que era antes. Assim, nós vivíamos em oposição a Deus, sem remorso algum. Por isso, estávamos condenados e não tínhamos a quem recorrer. Estávamos debaixo da ira de Deus. E qual o resultado disso? Se permanecermos nessa condição, certamente seríamos condenados. Mas Deus abriu um caminho para que nós pudéssemos alcançar o plano que Ele tem para cada um de nós. A santidade de Deus exige que sua ira se levante contra o pecado. Portanto, nós precisamos sempre sermos lembrados de como a graça nos encontrou, para não voltarmos ao passado. Quem tem uma consciência clara de como a graça de Deus o encontrou, certamente jamais pensará em retroceder. É só assim que vamos oferecer a Ele um louvor agradável em sua presença. Quem não tem compromisso com Deus, geralmente se justifica quando confrontado com o pecado, dizendo: o pecado é da natureza humana, ou é natural, todo mundo peca. Sim, todo mundo é pecador, mas nem todo mundo vive no pecado. De certa forma, é correto dizer que o pecado é natural, mas a decisão de pecar é do indivíduo. E se nós não temos liberdade de escolha, então nós somos escravos do pecado. E é assim que acontece. Um estilo de vida conforme seus maus desejos e pensamentos, apesar de ser natural no ser humano, faz com que estes se tornem filhos da ira, ao invés de filhos de Deus. Mas ainda assim permanece em nós a liberdade de escolha, pois podemos nos voltar a Deus e pedir o seu perdão, obedecer a sua palavra e alcançarmos o que Ele tem planejado para cada um de nós, pois Ele tem para nós uma esperança, nos oferece uma esperança e um futuro com Ele. Por isso, na carta aos Romanos 1,18, olhando para a humanidade como um todo, Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, não é que não sabem ou não entendem, mas não permitem, por livre escolha, que saia de dentro de si a verdade, preferindo a injustiça ou tudo que está em oposição a Deus, seguindo os desejos da carne e do pensamento. Preste atenção, não é que não sabem o que é a verdade ou como devem viver, mas é que não permitem que essa verdade saia de dentro de si em direção a Deus. E isso revela para nós que nós temos liberdade de escolha. Somos nós que escolhemos como vamos viver. Se escravos do pecado ou se escravos do próprio Deus, sabendo que sendo escravos de Deus, nós somos amados, nós pertencemos a Ele e somos protegidos por Ele. Se prestarmos atenção na palavra anteriormente
que Paulo disse no verso 3, do trecho que lemos, enfatizando que vivíamos daquela maneira. E no final do verso, o resultado disso, se continuarmos vivendo daquela maneira, seremos merecedores da ira ou filhos da ira. Nós certamente, compreendendo isso, nós vamos saber de onde fomos arrancados pela graça e misericórdia de Deus. E certamente não vamos querer voltar àquela vida ou àquele passado. Quando adoramos a Ele com o fervor de alguém que entende que estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu, sempre procuraremos estarmos completos, inteiros na presença de Deus, voltando os nossos desejos e nossos pensamentos para Ele. Em Cristo, nós passamos de filhos da ira para filhos de Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo.